Então, pessoal, estamos aqui para hoje começar a estudar. E quando eu falo começar a estudar, é porque esta aula não tem a intenção de esgotar o assunto. Não tem mesmo. Porque é uma área muitíssimo importante para a prática médica, para a prática de todos os profissionais da saúde, mas eu não vou esgotar. Então, o que que eu quero fazer com vocês hoje aqui? Eu quero trazer o conhecimento da topografia do tórax, de modo que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E para quem está no curso de dissecção, essa aula é fundamental para direcionar momentos de dissecção que vocês terão. Então vamos à frente, veja. Essa aula tem um contexto, ela está principalmente querendo dar bases para a semiologia, bases para procedimento, inclusive a dissecção, e nós vamos começar falando desses tópicos que agora vocês olham aqui. Os limites, a estratigrafia, que são os músculos intrínsecos. Vamos falar da vascularização, e quando a gente fala de vascularização, irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática, e por fim, a gente termina falando de inervação. Eu vou deixar aqui a possibilidade de a gente ter um pequeno bônus quando a gente fala de glândula mamária, mas eu vou falar mesmo, ó, pequenininho, porque talvez isso seja motivo de um estudo mais aprofundado. Se a aula já não tem a intenção de esgotar, certamente eu vou falar muito pouco da glândula mamária, né? Então, toda vez que a gente fala de topografia, toda vez que a gente fala de anatomia clínico-cirúrgica, nós temos que começar delimitando a área que a gente vai apresentar. Então, quando a gente fala de tórax pode ser da parede, pode ser da cavidade torácica, a gente começa trazendo qual é o limite superior do tórax. Então a gente pode enxergar bem nessa situação, vamos voltar aqui um slide, nessa situação, que existe uma abertura torácica superior, ou abertura superior do tórax, como vocês quiserem, que é limitada anteriormente. Vamos apontar para vocês. Limitada anteriormente pela incisura jugular, que é um limite do osso manúbrio do externo. Depois a gente tem lateralmente os arcos costais, a primeira costela. Então a gente enxerga aqui a primeira costela, que inclusive faz articulação com o manúbrio. Depois, posteriormente, a gente vai ter quem? A margem superior do corpo da primeira vértebra torácica. Já passaram as 7 vértebras cervicais e agora nós estamos com o corpo da primeira vértebra torácica. Com isso, a gente delimita, e aí a gente pode falar um pouquinho também que vai aparecer a clavícula, né? A epífise medial da clavícula, a gente delimita o que nós chamamos de abertura superior do tórax. Já falando nessa situação do tórax, da parede do tórax, eu queria trazer um ponto de reparo, um ponto de referência muito importante, que está muito bem colocado aqui na seca. Essa seta está demonstrando o que para vocês? Está demonstrando a transição entre o manúbrio e o externo. Como é que eu chamo essa transição, essa articulação manubrial external? A gente chama de ângulo do externo, mas tem um epônimo aí. O que é um epônimo? É o nome de uma pessoa que descreveu isso, ângulo de Louis. E, inclusive, aí é o lugar que eu passo um plano horizontal do tórax. Guarde esse ângulo do externo bem guardado, porque aí vai ficar um ponto de dica para você fazer a ausculta. A gente conta os espaços intercostais por esse plano, para a gente dividir o mediastino que nós vamos ver à frente. Então, fique ligado nessa história toda. Muito bem, se nós falamos no limite superior da parede do tórax ou da cavidade torácica, agora nós vamos falar num limite inferior. Limite inferior que é dado também por uma abertura inferior do tórax. Esta abertura inferior do tórax tem anteriormente
o processo chifoide. Vejam claramente o processo chifoide. Depois, lateralmente, nós temos quem? As cartilagens das falsas costelas. Aquelas costelas que são a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª, que são as costelas ditas falsas, porque não se articulam diretamente com o externo. E, finalmente, a gente tem as costelas flutuantes, que são as costelas que não se articulam com o externo. 11ª e 12ª costela. Aqui fica uma diquinha para vocês também. Veja, a parede do tórax é maior que a cavidade do tórax. Nós vamos falar isso depois. E essas duas costelas, a 11ª e a 12ª, estão muito mais relacionadas, ou aliás, só estão relacionadas com os órgãos da cavidade abdominal. Do lado direito, o fígado, do lado esquerdo, o baço. E posteriormente, quem eu tenho? Então vamos lá, vamos passando. Posteriormente, eu tenho a 12ª vértebra torácica. Opa! Então, eu já vi aqui que as vértebras que vão da T1 a T12 são as vértebras relacionadas à parede do tórax. É isso mesmo. Então, com essa situação de que eu trouxe para vocês a delimitação da parede do tórax, para um pouquinho para pensar. Já melhorou muito a minha possibilidade de estudar. E agora a gente vai para um segundo momento, e olha aqui, ó, fica ligado. A estratigrafia tem tudo a ver com procedimentos. Tem tudo a ver com dissecção. Você que vai dissecar a região do tórax precisa conhecer essa estratigrafia. E de um modo geral, todo mundo já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que a estratigrafia do corpo humano tem o quê? Pele, tecido celular subcutâneo na profundidade, com 3 camadas, a camada areolar, a camada lamelar, a fáscia superficial no meio do caminho. Depois a gente tem as fáscias musculares, são as fáscias profundas que revestem os músculos esqueléticos. E aí nós temos quem? Nós temos os músculos na parede do tórax, que estão no tórax, mas não são do tórax. Como assim? É, isso mesmo. Então, por exemplo, se você olhar anteriormente na parede do tórax, pele e tecido celular subcutâneo, tem a glândula mamária aí, que eu falei que eu vou dar uma pequena apresentação, e aí tem que músculo já? O músculo peitoral maior. Ele é do tórax? Não, ele está no tórax. Ele pertence ao membro superior, tanto que ele faz o quê? A adução do braço. Depois tem o peitoral menor. Ainda lá no dorso, e aí a gente estuda isso em topografia do dorso, quem fez o curso de dissecção do dorso, nós falamos disso, temos o trapézio, temos os romboides. O que mais que nós temos? Temos o latíssimo dorso, chamado grande dorsal. Então, esses músculos não vão fazer parte agora do que nós estamos falando. Nós vamos pular esses músculos, nós vamos tirar esses músculos dessa apresentação e a gente já vai pular para os músculos que estão ligados à caixa torácica. São os músculos intercostais, são os músculos que estão dentro do tórax. E, finalmente, a gente vai falar da face endotorácica e, aí sim, da pleura parietal. Toda essa estratigrafia da parede do tórax. E se você vai adentrar dentro da cavidade torácica, dentro da cavidade pleural, você tem que saber essa estratigrafia, porque cada vez que você for cortando um dos planos, você vai cortar um desses planos aí. Então vamos lá, vamos começar vendo toda essa estratigrafia, falando então, ó, pele, tecido celular subcutâneo, ela já é uma parte já que a gente muitas vezes tem de estudo. Se não tem, vamos precisar aprofundar isso em outro momento. E aí a gente chega aqui nos músculos intrínsecos da parede do tórax. Então, eu gostaria de ressaltar, e vejam aqui nessa figura, o que eu estou vendo aqui? Ó? Este aqui é um músculo peitoral menor. Ele está no tórax, mas ele não é do tórax. Ele é do membro superior, do símbolo da escápula. Depois esse músculo aqui é o latíssimo dorso. Ele está no tórax, mas ele pertence ao dorso e pertence ao membro superior também. Mas quando a gente tira esses músculos, e deste lado aqui foi retirado os músculos todos, o que eu começo a ver? Eu começo a ver essa quantidade, ó. O músculo, vamos voltar só para vocês verem, ó. O intercostal interno, veja, a seta está mostrando bem o intercostal interno, que tem um direcionamento fugindo da região medial. O intercostal externo,
que ele se aproxima de cranial para caudal da região medial. Agora vamos lá aqui, ó. Vou ter que mudar um pouquinho. Vamos lá para frente, ó. Mudei a visão. O que que eu fiz? Agora eu estou entrando dentro da cavidade do tórax. Então, aquilo tudo que vocês estavam vendo era por fora. Sim, eu estava como se eu estivesse vendo uma pessoa. Agora eu coloquei uma câmera, botei, entrei lá dentro, estou olhando de dentro para fora do tórax. Então eu estou vendo a parte interna da parede torácica. E aí eu estou vendo quem? Olha que interessante, esse músculo bem claro aqui, que é o transverso do tórax. Transverso do tórax. E vamos para frente, olha lá, ó. E alguns músculos que estão internamente, mas que não estão, que estão pulando espaços intercostais, são os subcostais. Também é uma visão interna. Veja que vocês estão vendo os corpos das vértebras aqui. E por fim, um músculo que alguns livros descrevem, outros não descrevem, que é o intercostal, que quase muita gente acha que é uma continuação, uma delaminação do intercostal interno, que é o intercostal íntimo, né? Intercostal íntimo. Então, pessoal, veja só essa história toda. Chegamos já aqui numa situação interessante. A gente já trouxe quais são os limites da parede do tórax, número 1. Número 2, a gente já tirou o que são músculos que estão no tórax, mas não são do tórax. Elencou todos os músculos do tórax e ainda tivemos a possibilidade de ver toda a estratigrafia, até a estratigrafia de dentro do tórax. O que é essa estratigrafia de dentro do tórax? Quando eu entro lá por dentro, antes de chegar na pleura parietal, eu tenho a fáscia endotorácica e depois eu tenho a pleura parietal. Quando a gente falar de cavidade torácica, eu vou falar um pouquinho mais pleura parietal, pleura visceral, quem sabe vocês entendam. E agora a gente já passa para a vascularização, começando da irrigação arterial. Olha, quando a gente olha esse diapositivo fica um pouco complicado, mas eu vou fazer um resumo para vocês e num determinado momento a gente pode trazer um pouco mais de detalhamento. Veja, a irrigação da parede do tórax é dada por artérias que vêm anteriormente e artérias que vêm posteriormente. As artérias da parede torácica anterior, olha que interessante, vamos voltar aqui, perdão, vamos voltar. As artérias que vêm anterior são essas artérias que nós estamos vendo aqui, ó, aqui. Elas são ramos quase todas da artéria torácica interna. Artéria torácica interna, aquela também chamada mamária. Torácica interna, mamária, isso. Essa artéria também é aquela artéria usada muitas vezes para ajudar na revascularização do miocárdio. Então, a artéria torácica interna é ramo de quem? Da subclávia. Então, ela dá uma artéria intercostal anterior, quase todas, quase todas. Vamos dar uma passeadinha para frente, olha lá. Então, a artéria subclávia, essa que eu acabei de falar, dá a artéria torácica interna nos espaços intercostais que vão do 1 ao 6. Mas a artéria torácica interna, ela muda de nome e passa a se chamar depois epigástrica. E antes disso, ela emite um ramo chamado músculo frênica, que vai dar os ramos intercostais anteriores do 7º ao 11º. E a artéria costo-cervical, também ramo da subclávia, vai dar as artérias intercostais, agora não mais anteriores, hein? A posterior. Por isso que eu falei que tinha uns detalhamentos. As posteriores, né? Que agora nós passamos a estudar. Da onde vem a maior parte das artérias intercostais posteriores, que depois se juntam numa anastomose intercostal anterior, se junta intercostal posterior. E onde? Aonde ela se junta? No espaço intercostal. E que lugar? Mais para cima? Mais para baixo? Vamos falar já já disso. Essas artérias intercostais posteriores são ramos direto de quem? Intercostal posterior, intercostal posterior, intercostal, da artéria aorta. Só como a aorta não está lá em cima, ó, ela não chega no primeiro espaço, por isso que a posterior do primeiro espaço é ramo da subclávia. Por isso que ela é ramo da subclávia. Entenderam bem essa história? E onde estão? Olha aqui, vamos começar a olhar direito aqui. Todas essas artérias intercostais, elas estão aonde? Ó, na parte mais
inferior da costela de um espaço superior. Como assim? Se eu tiver que olhar uma costela, onde está a minha artéria, a minha veia intercostal, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o meu nervo intercostal? Elas estão na borda inferior de uma costela. Na borda inferior de uma costela. Então, se eu for fazer uma incisão, se eu for colocar uma agulha, eu entro não na borda inferior, eu entro na borda superior da costela de baixo. Guarda isso, guarda isso. Por quê? Vai drenar o tórax, vai fazer uma punção, eu tenho que saber em que lugar eu vou entrar com o meu bisturi, com a minha agulha, sem lesar esses vasos intercostais que são importantes. Drenagem venosa. Também acontece uma situação bem interessante aqui, ó. Todas as veias intercostais interiores, praticamente vão drenar para a veia torácica interna, que vai para a veia braquiocefálica. Já as veias mais inferiores vão drenar para uma veia musculofrênica, que drena para a veia torácica interna. Então, se eu lembrar que eu tenho uma veia torácica interna, como é que forma a veia torácica interna? Pela epigástrica e pela musculofrênica. E ainda eu tenho a formação das veias supremas posteriores, que vão drenar para a veia costo-cervical, que vai drenar para a veia braquiocefálica também, ou para a veia axilar, vai depender, tem algumas variações. Então, quase todas as veias intercostais anteriores para a veia torácica interna, com algumas pequenas variações. Já as veias torácica interna posteriores drenam do lado direito para a veia ázigos e do lado esquerdo para a veia hemiázigos. E, finalmente, essa situação dessa drenagem, as veias ázigos e hemiázigos vão drenar para a veia cava superior. Então, esse é um conhecimento muito interessante que vocês precisam ter, para que vocês diferenciem o que é drenagem venosa anterior, veia torácica interna. Veias posteriores, veázigos e hemiázigos. Muito bem, ázigos e hemiázigos vão para a veia cava superior. Só para vocês verem, então, o que nós estamos vendo aqui? Ó? Intercostais anteriores. Estão drenando para quem? Veia torácica interna. Intercostais posteriores, sistema ázigos e hemiázigos. E algumas veias posteriores drenando, então, eventualmente para as veias axilares, veias subclávia, vindo direto para a cava superior. E a drenagem linfática? A drenagem linfática é uma coisa que a gente estuda pouco, né, gente? Mas é muito importante. E aí, pensando em neoplasia de mama, a gente sabe que a mama está na parede torácica. Então, a drenagem linfática é muito importante. Veja esse diapositivo que fica até complicado aqui. Mas, de uma maneira geral, veja, a drenagem da parede torácica drena-se para vasos linfáticos, linfonodos paraesternais, se estiver em uma região mais medial. E para os vasos e os linfonodos da região da axila, se forem mais laterais. Ambos vão drenar para o duto linfático, do lado direito, do lado esquerdo, para o duto torácico, que é o maior duto do corpo. Inervação. Inervação é dada através dos nervos espinhais que saem do forame conjugado e vão dar um ramo intercostal. Então, vai ter um ramo intercostal que vai inervar toda esta região. E a inervação são dadas, então, por nervos intercostais e que mais baixo, como esses nervos intercostais também inervam a parede abdominal, eles são chamados de nervo tóraco-abdominais. E o último nervo, até especial, o último nervo que sai lá do 12º espaço intercostal, o 12º nervo, é chamado de nervo subcostal. Bom, eu falei que a gente ia dar um apanhado para vocês da parede torácica. A gente já deu esse apanhado e eu ia dar uma noção para vocês da glândula mamária. Veja, qual é essa noção? Eu não quero entrar em muitos detalhes da estrutura da mama, mas o mais importante está nesta figura aqui. O que tem essa figura de importante? Veja que a glândula mamária entremeada de tecido celular subcutâneo, ela se encontra onde? Ela se encontra na estratigrafia do tecido celular subcutâneo.
E ao se encontrar nos tecidos celulares subcutâneos, o que tem na profundidade dela? Os músculos que estão no tórax. No caso, o peitoral maior ou o peitoral menor. Para um pouquinho e para pensar. Então, as próteses deveriam ser colocadas na altura ou na profundidade do tecido celular subcutâneo? Eventualmente, sim, mas aí tem problemas cirúrgicos. Então, a maior parte das próteses são colocadas na profundidade. Agora nós vamos falar da cavidade torácica. Cavidade torácica, se a gente parar para pensar, nós já delimitamos a cavidade torácica, a abertura torácica superior, a abertura torácica inferior. Agora a gente vai falar dos 3 compartimentos que tem na cavidade torácica. Eu tenho a cavidade pleural à direita, a cavidade pleural à esquerda. E sobra um espaço que se continua, interessante, hein? Se continua com o pescoço, e o espaço que está apoiado, aliás, o limite desse espaço mediastino, que é o que eu estou dando no meio, não é mais a abertura torácica inferior. O limite inferior é o músculo diafragma. Então, nós vamos começar agora falando exatamente, já estamos dentro da cavidade torácica, então ele tem uma importância muito grande. Olha, toda vez que a gente olha um raio-x do tórax, então nós estamos avaliando o parênquima pulmonar do lado direito, esquerdo, e o que está no meio? O que está no meio aqui é todo o conteúdo do mediastino. E olha que interessante que eu falei aqui, ó. O mediastino termina onde? Não na abertura torácica inferior, continua lá a parede do tórax, mas ele termina se apoiando aqui no diafragma. Óbvio que tem uma importância enorme do seu conteúdo. Se eu vou pensar o que mais determina o médico? Auscultar o coração, pessoal. O coração está dentro do mediastino. E nós vamos entender, então, como é que está essa situação. Só para vocês verem, então, um tórax e um abdômen aberto, né? Abrir uma janela. Aonde nós estamos falando que nós vamos trabalhar? Ó, é exatamente isso aqui. Ó. Tudo isso aqui. Isso aqui. Eita, o cursor está me atrapalhando. Cavidade pleural de um lado, cavidade pleural do outro, e tu que está no meio mediastino. Então vamos estudar isso aqui. Então a gente já começou falando, vamos lá, ó, isso vai ser, vamos voltar um pouquinho, isso vai ser o que nós temos que cumprir agora do conhecimento do mediastino. Então vamos passar para frente. E eu acabei de falar isso para vocês. Cavidade pleural de um lado, cavidade pleural do outro, e o meio é o mediastino. Então, os 3 compartimentos, pleuropulmonar direito, pleuropulmonar esquerdo e o meio mediastino. Né? Ixi, o que será que eu estou vendo aqui? Isso é uma figura de uma dissecção cérvico-torácica. Então, só para vocês entenderem, ó, aqui em cima estaria a cabeça do corpo. E olha, vejam só, essa visão aqui é de um corpo fresco. É uma dissecção de um corpo fresco. Aqui uma dissecção do plexo braquial, da veia axilar, veia jugular interna. Aqui a veia braquiocefálica esquerda. O que está acontecendo aqui? Ó, olha isso, o osso externo cerrado. Vocês vão poder fazer isso na dissecção. Aqui no curso da parede torácica, vocês vão abrir o externo, exatamente como está nessa dissecção. E aqui foi botado um afastador que tem o nome de um cirurgião argentino chamado Finocheto. E aí a gente está com o mediastino visível. Vamos ver se vocês têm boa vontade. O que eu estou vendo aqui do lado? Estou vendo a parede lateral do mediastino, que ainda não foi totalmente aberta. Talvez aqui um pouco aberta, que é a parede lateral do mediastino, são as pleuras mediastinais. Nós vamos ver isso melhor agora. Então, vamos lá. Quais são os limites do mediastino? Nós já falamos isso na aula de parede do tórax. A abertura torácica superior, que vocês estão vendo aqui de uma maneira mais esquemática. Depois, a abertura inferior está ali, mas de fato, para o mediastino, eu tenho o diafragma. Ó, o diafragma, que é um músculo diferente. Se vocês um dia quiserem entender isso, entendam tudo. Todos os músculos têm um tendão preso nos ossos. O diafragma, perdão, tem o quê? Tem um tendão no seu centro, onde inclusive tem a maior parte dos orifícios. Precisa saber o que passa nesses orifícios, hein? Então a gente está mostrando o inferior. E os limites laterais, olha que bem visto aqui também, ó. As pleuras, que como estão viradas para o meio, são chamadas de pleuras mediastinais. Então, olha que legal, ó. Eu já vi o limite superior, eu já vi o limite inferior do diafragma, os limites laterais, e está faltando o quê? Ó? O que é o limite anterior? O limite anterior é o externo. E o limite posterior? Coluna vertebral.
De quanto? De T1. E aí ela não vai até T12, não. Ela vai mais ou menos até T9, T10, porque o diafragma vai dividir a cavidade pleural da cavidade abdominal, mas a parede do tórax continua. Na aula de parede do tórax já falei isso. A parede do tórax é maior do que a cavidade torácica. Já a parede abdominal é menor do que a cavidade abdominal. Guardem isso, porque isso pode ser uma boa questão de prova. E aí a gente vai dividir esse mediastino para entender os seus conteúdos, né? Como é que a gente divide? Ó, olha que interessante. Lembra que eu falei na outra aula do ângulo external, a articulação entre o manúbrio e o corpo? Aqui tem o ângulo de Louis. Eu passo um plano transverso do tórax e divido. O que está para cima é o mediastino superior. E o que está para baixo é o mediastino inferior. Também fazem parte dessa divisão, quem mais? Ó, o arco da aorta e que mais? A divisão da traqueia nos seus dois brônquios. Como é que chama isso? Carina. Então, nós temos alguns pontos interessantes. E além do mais, por fim, na coluna, esqueletopia T4. T4 para T5. Então lá, dividir o mediastino de novo, pega o mediastino e divide em superior e inferior. Quem divide? Plano transverso do tórax. Como é que eu acho ele? Eu acho no ângulo external, o ângulo de Louis. O que ele é coincidente? Com o arco da aorta. Que mais? Com a carina. Que mais? Com T4. Aí eu entendo o que está para cima é o mediastino superior, o que está para baixo é o mediastino inferior. Olha lá. Tudo divididinho para vocês. Vamos lá, então? Vamos para frente? Vamos agora entender a divisão, perdão, vou voltar. Vamos entender a divisão do mediastino inferior. Ixi, que bagunça, vamos lá. Vamos voltar aqui que eu volto tudo, vai ficar melhor. Aí, ó, pronto. Então vamos agora dividir o superior, a gente entendeu. Agora a gente vai para onde? Para o inferior. Vamos lá. Como é que eu divido o mediastino inferior? Olha que interessante. Mediastino inferior, eu tenho aqui, presta atenção que você vai ver isso lá quando você dissecar lá na caixa torácica. A abertura eu abro e vejo o saco pericárdico, aonde está o coração. O coração não está solto? Não, ele está dentro de um saco, de uma serosa, chamado saco pericárdico, saco fibroso do coração. O que está anterior entre o saco pericárdico e o osso externo é o mediastino anterior. Mas isso é do mediastino inferior, ó, inferior. O que é no mediastino médio? É o próprio saco pericárdico com o coração, que vocês vão lá secar, vão olhar, vão pegar no coração, eventualmente vão dar pontos lá no coração, sentir como que é uma sutura. Nada de modelo, hein, pessoal? Fresh Frozen Cadáver muda completamente a visão de vocês do corpo, como foi aqui que eu mostrei. E o que está por trás, veja que esse desenho está de perfil, o que está por trás do saco pericárdico, na porção posterior, entre o saco pericárdio e a coluna, é o mediastino posterior. Muito bem, mediastino anterior, de novo, mediastino médio, de novo, mediastino posterior. E esse é o mediastino, então, que nós fizemos. Vamos ver mais ou menos essa divisão de novo? Ó. Num dia positivo, melhor. Ó. Olha como ficou interessante aqui. Ó. Plano transverso do tórax na altura do arco costal. O que está para cima até a abertura, mediastino superior. O que está para baixo até o diafragma, mediastino inferior. Então aqui a gente está vendo superior e inferior. Olha o diafragma aqui, bem visto para vocês. E o que o mediastino inferior é dividido? Ó, o que está antes do saco pericárdico, mediastino inferior anterior. O que é o saco pericárdico? Mediastino médio. E o que é o posterior? O mediastino posterior. Muito bem. E aí vocês guardem essa divisão. Porque com esta divisão, a gente pode determinar o que tem em cada dessas divisões. Então, ó, vamos fazer aqui, começar dando um exemplo para vocês. Ó. Mediastino superior. O que eu quero saber que tem lá? Que vasos que tem lá? Que nervos que tem lá? Que órgãos que tem lá? E aí, na dissecção, no estudo, vocês vão saber como esses órgãos se relacionam. Vou fazer a pergunta para vocês. Se eu pensar no mediastino superior, dois órgãos, ó, traqueia e esôfago, quem é mais anterior? Quem é mais posterior? Eu tenho que descrever isso quando eu coloco lá.
Isso chama-se como sintopia. Sintopia é fundamental para você que quer operar. Talvez para o conhecimento dos órgãos não seja o máximo, mas quando você vai interpretar uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom, sintopia é fundamental. E na hora de operar, meus amigos, não tem saída. Quando eu estou começando a dissecar, onde será que está a traqueia? Está sempre anterior ao esôfago. Está sempre anterior ao esôfago. E se eu entrar por uma visão posterior, como por exemplo nas cirurgias robóticas, eu vou encontrar o esôfago antes. Então, se eu não souber essa situação, não adianta. Mas antes eu tenho que saber conteúdo. Olha que legal aqui, ó. Com essa tabelinha, eu sei que vasos que tem no mediastino superior. Ó, artérias e veias braquiocefálicas e artéria e veia subclávia. Duto torácico, nervos, nervo vago, nervo frênico, tronco simpático. Ai, Flávio, não vou decorar isso. Não é para decorar. É para olhar a tabela, olhar na peça que está dissecada, olhar no modelo e depois você vai estudando junto com o Atlas. Né? Então veja aqui, ó. Isso aqui é um corte transversal de um cadáver numa técnica chamada plastinação. E eu estou na transição cérvico-torácica. Olha, o que é isso aqui? O que é aqui? Está entrando no tórax. O que eu estou vendo aqui? Traqueia. O que eu estou vendo aqui? Esôfago. E aqui? Aqui são os vasos do pescoço que vão se juntar com a artéria e veia subclávia. E veja que eu já estou aqui com o que? Olha aqui, a clavícula. Então eu estou passando para dentro do tórax. Conseguiram ver bem isso? Ó? Agora aqui eu já estou dentro do tórax. Como é que você sabe que está dentro do tórax? Ó, olha aqui, ó. De novo, ó. Vértebra por trás, externo para o frente. Então eu já entrei dentro do tórax. Dá para ver até os pulmões nesse corte aqui. E de novo, ó. Olha o que eu estou vendo aqui, ó. Traqueia e esôfago. Sintopia. E isso é o mediastino superior. O que mais que eu estou vendo? Olha que legal aqui, ó. 3 bolinhas. Esses são os ramos da artéria aorta. Que lugar da artéria aorta? Do arco. Ó. O primeiro é o tronco braquiocefálico, que vai se dividir em artéria carótida e a artéria subclávia. A segunda, aqui, ó, do lado esquerdo, como que eu estivesse aqui, o pé do corpo está do meu lado aqui e a cabeça está lá para lá do monitor. Então, quem que é isso aqui? Essa aqui é a artéria subclave esquerda. E essa, perdão, a artéria carótida esquerda. E essa é a subclave esquerda. E esse grande vaso aqui? Esse grande vaso já juntou a veia subclávia esquerda com a veia subclave direita, formou a veia braquiocefálica. O mesmo aconteceu do lado direito e eles estão formando o que aqui? Estão formando a veia cava superior. Isso tudo é conteúdo do mediastino, né? Mais um pouco, agora nós já descemos mais, saímos perto do pescoço e estamos lá embaixo. O que nós estamos vendo aqui? Ó? Olha que interessante, esse aqui é o arco da aorta. Já não estou vendo mais aqueles vasos. E essa certamente a veia cava superior. E olha aqui, ó, pleuropulmonar direito, pleuropulmonar esquerdo, eu estou vendo o que aqui? Ó? A pleura fazendo a parede lateral do mediastino. E aqui, o que eu tenho? Traqueia. Traqueia. E aqui por trás, colabado o esôfago. O esôfago. E aí, então, eu acabo chegando nos conteúdos daquele mediastino superior. A gente pode detalhar mais, mas isso cansa. Então, vamos subindo escadinha por escadinha, em vez de pular 3 degraus, vamos subindo primeiro. Consigam entender as divisões. Comecem a entender os conteúdos. E depois a gente vai dando as sintopias. E aí a gente já desceu para a parte do mediastino inferior. Mediastino inferior. E nós estamos aonde? Ó? Mediastino inferior anterior. Ó. Já falamos do superior, vamos para o inferior anterior. E veja o que eu tenho aqui. Tenho muita estrutura aqui no inferior? Tenho. Mediastino inferior anterior tem pouca coisa para me preocupar. Por exemplo, eu tenho os vasos pericardiofrênicos, né? E que mais? Não tenho mais nada muito importante. Talvez tenha linfonodos, talvez um pouco tecido gorduroso. O timo, que eu não falei no outro lá, pode descer até o mediastino inferior, mas não mais muito importante. Agora, quando eu vou na parte do mediastino médio, que é esta aqui que nós estamos mostrando, aí sim, aí tem o coração. Mas o coração vai estar coberto pelo pericárdio. E aí, quando a gente abrir o pericárdio, a gente vai poder enxergar o quê? De prima, eu vejo uma parte do átrio direito, que é a aurícula direita. Ué, mas átrio e aurícula não eram sinônimos? Foram sinônimos. Hoje a gente sabe que a parte
mais delineada do átrio, chama-se aurícula. A aurícula direita é maior que a aurícula esquerda. E aí eu começo a ver os vasos. E aí também é interessante que vasos que eu vou ver. Então, se eu tiver que olhar os vasos de frente, daqui a pouquinho eu mostro o diapositivo, eu vou ver primeiro que vaso que é cava superior. E o segundo, nossa, seria a artéria pulmonar. Não, não. Vai ser a artéria aorta, porque tem um cruzamento ali. E depois a artéria pulmonar. Bem interessante isso, né? Então, olha lá. No inferior posterior, agora, aí sim eu tenho uma quantidade enorme de estruturas. Vejam que de vasos eu tenho a aorta descendente, e aí eu vou encontrar aquelas veias que nós já falamos na parede torácica, as veias ázigos, hemiázigos e o duto torácico. Além disso, que nervos que eu vou ter? Vou ter o vago, vou ter o tronco simpático e ainda vou ter o esôfago lá atrás. Então, talvez num primeiro momento você fale, vou decorar esse quadro e acabou o assunto. A gente precisa olhar. E é por isso que a dissecção em fresh frozen cadáver ou outras dissecções ajudam tanto a conhecer a anatomia. E mais que conhecer, a fazer a correlação de se um órgão é à direita, se um órgão é à esquerda, se ele é intermediário, se ele é mais anterior, se ele é mais posterior, se ele é mais superficial. A dissecção deve ajudar vocês em tudo isso. Então, olha que interessante o que eu estou falando. E aqui passa a ter um certo interesse, por quê? Porque eu tirei o pulmão direito, vocês também vão poder fazer isso. Tirei o pulmão esquerdo e me sobrou aqui, ó. Me sobrou a carina, me sobrou, eu tirei o coração, eu sobrou o arco da aorta e ó, olha que sobrou o esôfago por trás. O esôfago está lá no mediastino posterior. E aqui uma visão interessante que nós vamos falar já já do hilo pulmonar e do pedículo pulmonar. Possivelmente vocês vão fazer isto na dissecção da caixa torácica, tirar o pulmão. E aí vocês vão ter que conhecer quais são esses elementos do pedículo e, finalmente, do hilo pulmonar. Essas são estruturas bem interessantes de conhecer. O nervo vago passa por trás, na parte posterior do hilo, o nervo frênico passa na parte anterior. Muito bom. Então, vamos voltar só um pouquinho para a gente ver isso aqui, ó. A gente conseguiu para vocês terem todas as relações anatômicas. O conteúdo do mediastino inteiro está nessa tabela. Ó. Quiser fotografar, fotografe. E, por fim, a gente consegue dizer que essa dissecção de tórax, que vocês estão aptos a começar a entender melhor, vai trazer uma abertura e uma mudança, uma metamorfose em vocês, uma mudança de comportamento em relação à anatomia. Acho que estamos bem aqui, né? Agora eu vou lá para a cavidade torácica, no que quer dizer as cavidades pleurais. As cavidades pleurais, que agora vocês estão vendo aqui um pouco melhor, né? Então vamos lá. A gente já estudou aqui o mediastino, opa, aqui. Agora nós vamos estudar essas cavidades pleurais. Então, a primeira coisa a saber é que os pulmões estão envoltos, bem aderido a eles, como se fosse um verniz de uma pleura chamada pleura visceral. Só que essa pleura visceral, ela se rebate na estrutura da entrada dos vasos e da via aérea, e ela forma um saco, como se fosse um verniz dentro de uma caixa pintado. Então eu tenho lá dentro o órgão pintado, e a caixa também está pintada, mas em direção ao seu hilo. E isto é a pleura, o verniz da caixa, é a pleura da parede, é a pleura parietal. Entender isso é fundamental, fundamental, porque quando eu tenho um problema na pleura parietal, eu começo a ter alteração na movimentação respiratória, na fisiologia. Não estou aqui hoje para explicar a fisiologia, mas toda vez que a pleura parietal e a pleura visceral não ficam pertinho uma da outra, não tem um espaço virtual, eu começo a ter problema. E quando eu não tenho essa situação? Quando, por exemplo, junta líquido entre a pleura parietal e visceral, o tal do derrame pleural. Ou quando junta ar, o tal do pneumotórax. Isso vocês vão entender com calma e a gente pode explicar no dia a dia para vocês. Então, pleura parietal e pleura visceral, vocês estão vendo aqui, ó. Pleura parietal na caixa, e daí quando eu abro a pleura parietal ainda tem um verniz pintando o órgão, que é a pleura visceral. Então, e as pleuras, então, olha aquilo que eu falei que no hilo existe o rebatimento, ó. Então imagine que eu pintei de verniz todo o pulmão, e aí eu peguei a parede e pintei tudo em volta. E esse espaço aqui está mostrado para vocês é simplesmente um espaço didático.
não deve haver espaço, né? Então, existem porções da pleura que estão ligadas às costelas, pleura parietal, uma pleura que está ligada, perdão, deixa eu voltar aqui atrás, uma pleura que está ligada à região das costelas, costal, outra no diafragma, outra no mediastinal e a outra está lá no ápice do pulmão, que eu chamo de cúpula pleural, né? Cúpula pleural. E o que é a raiz do pulmão, ou o hilo do pulmão? É onde entram os elementos que entram e saem, hein? Entram e saem. Os elementos que fazem o funcionamento do pulmão. O que eu estou vendo aqui? Ó? Via mais superior, ó, dos dois lados, direita e esquerda. Via aérea, brônquio. Depois, o que eu estou vendo aqui? Ó? Olha que interessante, ó. Tanto de um lado quanto de outro. Artéria pulmonar, ou ramos da artéria pulmonar. E, finalmente, as veias pulmonares. A artéria está entrando no pulmão, vai se dividir, vai se capilarizar para ir lá no alvéolo trocar, fazer a hematose, trocar CO2 por O2. E as veias pulmonares vão sair dos hilos pulmonares em direção a quem? Em direção ao átrio esquerdo, para onde vai levar esse sangue agora oxigenado para ser bombado pelo ventrículo esquerdo através da aorta de todos os seus ramos, né? Então, o hilo é uma situação que vocês vão ter a possibilidade de isto, raiz do pulmão ou hilo, vocês vão ter a possibilidade de dissecar para até tirar o pulmão. E quando for tirar o pulmão, precisa muitas vezes lidar com os ramos das veias pulmonares, as veias pulmonares, os ramos da artéria pulmonar e a via aérea, os brônquios secundários, eventualmente até terciários, né? Muito bem. Então, uma coisa interessante de conhecer também nesse contexto são os recessos. O pulmão, ele preenche toda a cavidade torácica, mas ele não chega até aqui embaixo, entre a pleura, entre a caixa torácica e o diafragma, nem aqui no meiozinho. Então eu tenho lugares onde o pulmão não chega. Esses lugares são chamados de vazios, de recessos. E eu tenho o recesso que está entre as costelas e o mediastino, recesso costo-mediastinal. E tenho o recesso que está entre as costelas e o diafragma, que é o que a gente mais vê onde acumula líquido, o recesso costo-diafragmático. Então, a gente sempre olha estas regiões para ver se não tem a situação de ter derrames. Veja aqui, de novo, então, a possibilidade de ter os recessos, né, e a situação disso. Não vou me alongar nisso aqui, mas os pulmões têm divisões. O pulmão direito tem 3 lobos, um superior, um médio e um inferior. Já o pulmão esquerdo só tem um superior e um inferior. Então, nós vamos dar uma espiadinha nisso, olha lá. Pulmão esquerdo, um superior e um inferior. O superior, também chamado de língula. Língula. Já o inferior é o lobo inferior. E o pulmão direito, já com 3 lobos, um superior, um médio e inferior, e todos eles se dividem em segmentos. Os nomes estão aí. Quando você for estudar isso para uma prova, ou porque você virou broncoscopista, ou cirurgião de tórax, ou pneumologista, você volta. Agora, algumas coisas de interesse. Ó. O que nós estamos vendo aqui? Ó? O hilo de quem? O hilo do pulmão direito. Tanto o hilo do pulmão direito quanto o pulmão esquerdo têm relações posteriores com o nervo vago e anteriores com o nervo frênico. E existem algumas coisas diferentes, né? Então, veja, as veias pulmonares são sempre inferiores. As vias aéreas são sempre mais mediais. Já a artéria pulmonar, ela guarda uma relação muito maior com a via aérea do que com as veias pulmonares. Então, são coisas interessantes da gente ver. Veja o que eu falei aqui, ó. Ó, o nervo frênico passando anterior ao hilo e o nervo vago passando posterior ao hilo. São coisas interessantes. Olha aqui, ó, de novo aqui, vendo esta relação nervo vago posterior ao hilo. Sempre importante. Vascularização. Como é que chega sangue bom para o pulmão? Sangue vascularizado. Pode vir pela artéria pulmonar? Pode, mas é pouco, não é tanto. Vem pelas artérias brônquicas. A artéria brônquica é ramo de quem?
da aorta, pessoal, assim como as artérias intercostais. E aí a drenagem também é feita por veias brônquicas. A inervação principal do nervo do pulmão é o nervo vago, tanto que ele era chamado pneumogástrico. Mas como não tem um interesse do ponto de vista cirúrgico importante, ele é muito mais de interesse da fisiologia, eu vou falar ponto por um pouco dessa história. Com isso, nós estamos terminando. Vamos fazer uma repassagem total de tudo que nós vimos? Parede do tórax ficou para outra aula, já fiz isto. Mas nessa parte da aula, a gente falou do mediastino. Mediastino, o que é superior, o que é inferior. Lembra dos limites do plano horizontal do tórax, do ângulo external, do arco da aorta e de T4. Superior tem uma quantidade de estruturas que eu preciso saber, fazer aquela tabelinha. Inferior, o inferior eu divido em anterior, médio e posterior. E aí eu também vou entender que o médio é onde está o saco pericárdico. E aí é interessante, porque está o coração. Depois eu vou estudar o resto das coisas. E aí as cavidades pleuropulmonares, onde eu tenho que saber o que é uma pleura parietal, uma pleura visceral, o hilo, relações importantes do nervo vago, o do nervo frênico. E lembrar uma coisa que eu não falei na aula, as cavidades pleuropulmonares e o mediastino não têm canais de comunicação. Então, se eu formar um derrame pleural direito, por continuidade, não passa para o mediastino nem para o lado esquerdo. Mesma coisa em relação ao pneumotórax. Agora, é óbvio, né? Nós estamos falando de membranas biológicas e não membranas estanques. Com isso, acho que vocês ganham um conhecimento lá, que eu falei, um conhecimento de anatomia que servirá para você aprofundar melhor essa sua vontade de aprender anatomia. E mais do que isso, ao aprender anatomia, vocês vão ter um raciocínio clínico melhor para vocês fazerem diagnósticos melhores e com diagnóstico melhor, melhor tratamento. Então, eu acabo esta aula aqui e, obviamente, vocês têm contato, como fazer contato comigo e eu sempre estarei à disposição. Tudo de bom, pessoal. Anatomia tem muita importância. Anatomia faz parte de ser um bom médico.